Quem é o mestre? Bem-vindos a mais um Clube do Churume. E hoje com um filme que consegue ser artes marciais, musical, romance, comédia, clipe da MTV. Enfim, uma aula duvidosa de moda. Tudo isso ao mesmo tempo. Sim, meus amigos, estamos falando de The Last Dragon, de 1985, um verdadeiro clássico que só poderia ter nascido nos anos 80, época em que qualquer mistura aí maluca virava filme e o melhor, dava bilheteria. Então prepara o kimono, coloca aqueles óculos de sol mais estranho que você tiver e vem comigo nessa viagem, porque hoje tem neon, tem Bruce Lee, música da Motown e claro, tem Shonuff, o Shogun do Harlem. E antes de falar de The Last Dragon, né, o último dragão, a gente precisa entender um pouco aí do cenário dos anos 80, como sempre. Essa foi a década em que o cinema de artes marciais explodiu de vez no ocidente. Né? O legado de Bruce Lee ainda era muito forte, fazia em torno de 10 anos, né, da morte dele. Jack Chan já começava a se tornar, né, uma estrela internacional. E aí os estúdios perceberam que dava para ganhar uma grana aí misturando Kung Fu com qualquer coisa. E aí foi, né, a partir desse ponto que vieram os ninjas da Cannon Filmes com o Shokosugi, filmes de ação com Chuck Norris e, claro, o começo também da carreira de Jean-Claude Van Damme, chutando tudo que se mexia, claro, mostrando como tinha um espacato perfeito. E o que isso tem a ver com o cinema trash? Tudo, meus amigos, porque junto com os filmes bons, claro que veio um tsunami de produção barata, filme ruim, exagerado, cafona, feitos para encher as prateleiras de locadoras. Os anos 80 foram a era de ouro das fitas VHS. Se tivesse uma capa chamativa, um pôster com um cara dando voadora, já era o suficiente para alguém alugar aí durante o fim de semana. A qualidade do filme, claro, era um mero detalhe. O importante era ter uma luta, neon e de preferência um vilão caricato. E é aí que The Last Dragon entrega tudo isso, nesse caldo cultural que surgiu The Last Dragon. Como eu disse, lançado em 1985, só que aqui, além das artes marciais, nós temos a mistura da música da Motown, romance, comédia, figurinos que parecem cosplay de carnaval fora de época. E o resultado disso tudo é um dos filmes mais bizarros, mas também muito divertido. É um verdadeiro marco do cinema trash oitentista. E eu sei que você está pensando, mas isso é só mais um filme ruim dos anos 80. Errado, isso aqui é Berry Gordy's The Last Dragon. Quando o produtor mete até o próprio nome no título, é porque lá vem coisa boa, vem coisa épica. No caso aqui, épica e um pouco desastrosa. Quanto à ficha técnica, meus amigos, título Berry Gordy's The Last Dragon, né, título original, ano 1985, a direção é do Michael Schultz, produção de Berry Gordy, roteiro de Louis Van Osta, distribuição TriStar Pictures, tem uma duração em torno de 109 minutos, teve um orçamento de 10 milhões de doletas e veja só, bilheteria aí em torno de 25 milhões só nos Estados Unidos. Ou seja, foi um sucesso, provando que os anos 80 eles aceitavam qualquer coisa, né? Contando que tivesse aí um neon, música pop, enfim, alguns detalhes aí que a gente vê muito bem, descaradamente nesse filme inclusive. Quanto à trama, a trama ela gira em torno de Leroy Green, ou Bruce Leroy para os íntimos. É um jovem obcecado por artes marciais, que sonha em alcançar o nível supremo de iluminação, o tal do Glow. O Glow é tipo a versão Kung Fu da aura do Goku, seria mais ou menos isso. Quando você chega lá, a mão, o corpo literalmente brilham, é o verdadeiro Glow. Porque nada é mais convincente que artes marciais com efeitos especiais de lanterna de camelô. Vou deixar só um pedacinho aí para vocês entenderem. No meio dessa busca espiritual, Leroy conhece Laura Charles, interpretada pela musa Vanity. Ela é cantora, apresentadora de TV, mas acaba virando aí o interesse romântico do nosso herói, né? Nosso herói, inclusive, um tanto lento aí quanto a parte amorosa. Ele não sabia bem os movimentos. E claro que como todo romance dos anos 80, né, começa com o cara esquisito perseguindo a mina, do nada já estão trocando os olhares como se fosse Romeu e Julieta e assim a vida segue. O romance acontece a partir desse ponto. Só que claro, pessoal, que a vida
não é só feita de glow e romance. Dois vilões cruzam o caminho do nosso querido Leroy. Primeiro, Ed Arcadian, um produtor musical falido que parece ter saído aí de um comercial, sei lá, ruim de pizza congelada, e ele quer forçar a Laura, nossa mocinha, a promover a sua artista, né, sua namorada artista. Uma mistura aí de Cyndi Lauper com um travesti de carnaval. E claro, o grande Shogun do Harlem. Ele tem uma das entradas aí mais interessantes como vilão. Sério, quem não assistiu isso não ficou simplesmente boquiaberto com quem é o mestre? O cara é uma mistura aí de punk futurista, vilão de quadrinhos, ele acaba roubando o filme todo. E é sério, ele possui essa entrada muito triunfal para qualquer vilão. E é aí que a gente acompanha Bruce Leroy tentando descobrir se ele tem mesmo o poder do Último Dragão, o poder do Glow, ou se ele vai acabar apanhando igual figurante de Power Ranger. O elenco, pessoal, uma verdadeira cápsula dos anos 80. Ty Mack, no papel de Bruce Leroy. O cara tinha 19 anos, zero experiência como ator, mas sabia lutar de verdade. O resultado, ele tem boas cenas de luta, mas a interpretação aí nível novela mexicana. Vamos lá. Vanity, a nossa musa do filme, musa da Motown, inclusive, ex-parceira de Prince, ela basicamente fez o papel de interesse romântico sexy, já tá valendo ingresso por isso. Quanto a Julius J. Carey, nosso Sho'nuff, esse cara merece uma estátua, vamos lá. Ele não era artista marcial, mas ele transformou esse personagem em um dos vilões mais icônicos do cinema oitentista, do cinema trash. Christopher Murney, como o Ed, né? Nosso empresário fracassado, é o vilão cômico, parece ter sido rejeitado até pelo elenco de Esqueceram de Mim, aparece aí só pra dar um charme a mais, aí, uma vigarice a mais ao nosso filme. E claro que tem várias caras conhecidas da cultura pop da época aparecendo como figurantes aí. Quanto ao nosso diretor, pessoal, o senhor Michael Schutz fez uma salada mista aqui, como eu já mencionei. Ele pegou Kung Fu, romance adolescente, pastelão, cultura afro-americana, moda de boate, tacou tudo no liquidificador e é isso. Mas calma, que o Schutz ele não era qualquer um que tropeçou num roteiro de artes marciais. Ele já tinha uma carreira bem sólida. Ele tinha dirigido o clássico Cooler High, de 1975, Car Wash, de 1976, que é uma comédia muito boa sobre um lava rápido, indico. E ele foi um dos primeiros diretores negros a conseguir destaque em Hollywood nos anos 70. Então o homem sabia brincar com humor, ritmo e representatividade sem perder o estilo. E aí entra o segundo cérebro por trás dessa insanidade, pessoal. Berry Gordy, o lendário fundador da Motown Records. Ele decidiu produzir o filme e Gordy queria criar algo que unisse o espírito da Motown, né? Música pop, dança, energia, enfim, com o boom dos filmes de Kung Fu. Basicamente, ele deve ter pensado, e se o Bruce Lee fosse um astro da Motown? Resultado, pessoal, um híbrido impossível entre Enter the Dragon e um videoclipe da MTV. Schutz transformou isso num verdadeiro festival aí de neon, cortes rápidos, clipes enfiados aí dentro da narrativa. Tem momentos que eu me perguntei, né, se eu estava vendo um filme ou esperando o apresentador, sei lá, do Fantástico aparecer para poder chamar aí o próximo clipe. Mas aí, meus amigos, é que mora o charme. O Último Dragão não se leva a sério em nenhum momento. E ainda bem, se tentasse ser um drama espiritual sobre Kung Fu teria sido um desastre. Mas como ele abraça o exagero, humor involuntário, ritmo pop, ele acaba funcionando como um retrato perfeito do cinema trash oitentista e até da mistura cultural que definia a década como um todo. Exagero, música, brilho, literalmente o glow está aí. E se tem uma coisa que se salva em The Last Dragon, para que ele não seja só mais um filme tosco, é a trilha sonora. Porque, meus amigos, é da Motown Productions. A trilha inclui The Barge com o hit Rhythm of the Night. E o melhor, o clipe da música não é só trilha, ele praticamente aparece inteirinho dentro do filme. Ou seja, se você vai assistir uma cena, né, ou melhor, você está assistindo numa cena, aí do nada corta para 4 minutos de clipe. É como se, né, alguém ali, o produtor ou o diretor tivesse pensado, já que a gente está pagando, vamos usar até o último segundo. Vamos lá, metade do filme luta, metade do filme videoclipe e vambora.
Lógico, pessoal, que eu preparei aqui uma série de curiosidades. Eu acho que é um filme com maior quantidade de curiosidades dentre todos os clubes do churume que já foram realizados por aqui. Começando que durante o treino inicial do Leroy, ele pega uma flecha, né, com um golpe de karatê, ou corta, na verdade, uma flecha aí com um golpe de karatê. E essa cena foi de verdade. Sim, isso mesmo. Só que ela levou em torno aí de 2 horas para sair certo. Então imagina que foram mais de 50 tomadas e flecha voando por todo o cenário. Vale citar que o filme foi exibido no Brasil pela primeira vez em 8 de maio de 1989. E lógico que ele se tornou um grande sucesso, sendo amplamente conhecido aí pelas sessões da tarde na TV Globo. O filme, pessoal, ele foi um fracasso de crítica, mas sucesso de bilheteria. Ele rendeu, como eu comentei antes, 33 milhões de dólares com um orçamento de 10. Hoje até é considerado um filme cult, por que não? Então os críticos odiaram, mas o público amou, é um clássico, é isso que nos traz o cinema trash. Uma das curiosidades é que Denzel Washington ele chegou a fazer testes para o papel de Leroy e para Sho'nuff. Sim, nós poderíamos ter tido Denzel dizendo quem é o mestre. A música Rhythm of the Night de El DeBarge, ele fez parte da trilha sonora do filme e ele chegou ao número 3 aí da Billboard Hot 100 e primeiro no R&B. É um dos poucos casos em que a trilha fez mais sucesso que o próprio filme. Quanto ao ator Julius Carey, que vive o Sho'nuff, como eu já falei, ele não sabia nenhuma arte marcial antes das filmagens. E tem uma cena aí que pode provar isso. O set da boate, Seventh Heaven, ele foi construído especialmente para o filme. E Diana Ross, ela visitou o local e ela até perguntou se podia comprar esse cenário para a próxima turnê. A personagem Angela Viraco, ela foi inspirada em Cyndi Lauper. Sem nada surpresa, quem assistiu esse filme percebe na hora, né? Cabelo, estilo, caos, tudo está ali. Quanto ao papel de Leroy Green, ele quase foi para Mario Van Peebles, Wesley Snipes ou Lawrence Fishburne. Mas no fim o destino quis que fosse Taimak. O resto é história e brilho. Vanity já foi a única escolha para viver a Laura Charles, ninguém mais foi considerado. Alguns pôsteres no filme eles traziam o seguinte texto, isso aqui é maravilhoso. Ele é um mestre em artes marciais que se recusa a lutar. É tão fã de Bruce Lee que come até pipoca com hashi. Sim, essa frase realmente existiu num pôster. E vamos lá, é maravilhosa. A trilha sonora da Motown Records, ela acabou nos entregando em nomes gigantes. Stevie Wonder, Rockwell, El DeBarge, The Temptations, enfim, Smokey Robinson. A trilha sonora é o puro suco dos anos 80. Excelente. Leroy, ele ensina Chinese Goju, um estilo criado pelo instrutor de Taimak, do ator real, Ron Van Cliff. Taimak também treinava Jeet Kune Do, que é o estilo do próprio Bruce Lee. Inclusive, falando de Bruce Lee, o macacão amarelo do Leroy é o mesmo modelo usado por Bruce Lee em Game of Death de 1978. Uma homenagem direta e estilosa. Quem nunca pensou em vestir esse macacão amarelo e sair pelas ruas da sua cidade? Sob a pressão para cortar 2 milhões de dólares do orçamento, o diretor Michael Schultz e o roteirista Luiz Venosta, eles passaram aí algumas noites reescrevendo o roteiro num hotel. Quando o Venosta dormiu, Schultz apagou em torno de 40 páginas e no dia seguinte tiveram que reescrever tudo. O cantor Rockwell, até comentei que está na trilha sonora, é filho do produtor Barry Gordy, o chefão da Motown, e produtor executivo do filme. Ou seja, isso prova uma coisa: nepotismo. Mas nepotismo com uma trilha sonora boa até eu perdoo. Vamos lá. Jim Kelly, de Operação Dragão, ele recusou o papel de Sho'nuff porque ele não queria ser vilão. Confesso que queria muito ver o Jim Kelly, apesar de o Sho'nuff ficar tão icônico, mas fiquei pensando, Jim Kelly seria um bom Sho'nuff. Perdemos um possível duelo histórico. As filmagens, pessoal, duraram em torno de 44 dias, praticamente uma speedrun de longa-metragem. O papel de Sho'nuff também quase foi para Jim Brown, Billy Dee Williams ou Fred Williamson.
todos esses ícones do Blaxploitation. Nesse caso, entre os três, eu queria ver o Fred Williamson de Sho'nuff. Ia ser um espetáculo, certamente. As filmagens rolaram em diversas locações de Nova York, incluindo Harlem Karate Institute, uma pizzaria de Manhattan e até uma fábrica abandonada. Puro charme urbano oitentista. Locação aí excelente. Taimak, Lia Chang, Glenn Eaton e Ernie Reyes Jr. eles estrearam no cinema com esse filme. Nenhum deles tinha experiência. E vamos lá, mesmo assim eles entregaram algum carisma aí que muito ator atual. O filme foi tema do episódio 172 do podcast How Did This Get Made? Com o Hannibal Buress, ou seja, oficialmente certificado como trash lendário. O consultor de vídeo, Charles Anzalone, disse que usaram em torno de $1 milhão em equipamentos de vídeo, incluindo os 3 únicos Sony Betacam profissionais do mundo na época. Tudo para filmar as cenas com Vanity no Seventh Heaven, cinema de ponta. O ator Christopher Murney, ele realmente bateu o rosto em um cano durante as filmagens, então o corte que aparece na sobrancelha dele é real. Berry Gordy, ele visitava com frequência os sets de filmagens, né? E sempre escoltado aí por vários artistas da Motown. O homem não desgrudava do próprio investimento. O crítico Joy Bob Briggs, ele escreveu sua última coluna a respeito desse filme, e ele foi demitido logo depois. O que tem a ver com o filme é absolutamente nada, mas é uma curiosidade. Leroy, ele chama durante o filme sua irmã de Lotus Blossom, o pai chama ela de Sofia e a mãe de Natasha, ou seja, nem o roteiro sabia qual era o nome certo dessa menina. Esse foi um dos 2 filmes de 1985 que foram dirigidos por Michael Schultz. O outro foi Crush Groove. Confesso que esse eu não assisti, vou colocar na minha lista aqui. Sho'nuff, ele usa o símbolo do tigre, enquanto o Leroy representa o dragão. O yin yang aí das artes marciais. O tigre é força e agressão, o dragão, espírito e sabedoria. A filosofia por trás do cinema trash. Mas vamos lá, pessoal, vamos ser sinceros. O Último Dragão, ele não é tecnicamente bom. Ele é cafona, exagerado, tem sim as atuações ruins, mas é justamente isso que o torna genial. É perfeito para assistir com amigos, tomando uma cerveja, rindo dos figurinos, vibrando com o glow, gritando quem é o mestre. Sho'nuff, só ver ele, como eu falei, esse cara merece um altar. Toda vez que aparece, o filme ganha vida. E diz aí, você já assistiu The Last Dragon? Conta pra mim aí nos comentários o que você achou do Sho'nuff, se ele é o verdadeiro mestre. E antes de encerrar aqui, trazer minha nota final, vou deixar 3 recomendações, como sempre faço, de filmes similares aí pra maratonar. Hoje assim, a lista tá estupenda. Primeiro, Ninja 3, A Dominação, de 1984. Artes marciais, possessão demoníaca e aeróbica dos anos 80. É tão absurdo que esse você acha que sonhou depois de assistir. Esse filme, inclusive, em breve eu quero trazer aqui como indicação, trazer algumas curiosidades, enfim, vou falar dele em breve. Segundo filme, Jinkata, de 1935, atleta olímpico, mistura ginástica, karatê para salvar o mundo. Sim, isso existe. É inacreditável, e inclusive existe um trash review aqui no canal que eu fiz com meus amigos Dom e Luizão há um tempo atrás. Se puderem aí, podem ver, assistir, ouvir-nos, enfim, falar sobre esse filme. Terceira indicação, Kung Fu Hustle, também conhecido como Miami Connection, de 1977, uma pérola trash, onde uma banda de rock luta contra ninjas de motocicleta na Flórida. É isso, não precisa de mais nada. Essas indicações estão na mesma prateleira de loucura do Último Dragão. Se você gostou de um, vai amar os outros. Quanto à nota final, entretenimento trash, 10. Qualidade cinematográfica, 5. Trilha sonora, 9. Vilão Sho'nuff, 11 de 10. Sério. Minha nota real final, 6 de 10. Mas assim, como entretenimento, é altamente indicado. Resultado, The Last Dragon é um clássico cult obrigatório. Assista se você nunca fez isso. É um retrato perfeito dos anos 80 e do cinema trash. Eu vou nessa. Não esquece de deixar o like, a inscrição, enfim, ativar a sineta, sei lá o que. Porque aqui eu sempre tento trazer o melhor do lixo cinematográfico que eu tanto amo. E até a próxima, pessoal. E lembrem-se, quem é o mestre?